Boa tarde, pessoal. Boa noite, bom dia. Então, essa aula aqui de hoje é para T6 do dia 5 de novembro, onde nós vamos estudar um pouquinho de matemática. Perdão. Então, o que vocês deverão fazer nessa aula de hoje? Vocês vão assistir esse vídeo que eu estou fazendo agora. Depois de assistir o vídeo, vocês vão copiar os exemplos no caderno e depois copiar os exercícios e resolver eles, tá? Mandando as fotos, então, ou pelo WhatsApp ou pela plataforma lá do Google Sala de Aula, aonde vocês acharem melhor. Tudo que eu for escrever durante a aula vai ficar disponível também lá no Google, tá? Eu já vou explicar melhor isso. Determinação da raiz enésima de um número real. Então, o que a gente vai querer fazer é fazer o cálculo da raiz enésima. Então, raiz enésima, né? Então, vejam só, é um nome diferente, né? Raiz enésima. Então, como é que eu faço o cálculo aí dessa raiz enésima? O que é raiz enésima? Essa palavra aqui, ó, enésima, significa N. E essa palavra raiz em matemática é esse símbolo aqui. Então, se a gente lê aqui raiz enésima, quer dizer que a gente vai calcular a raiz enésima de índice N. Mas, assim, para não ficar uma coisa assim tão, né? Vamos entender, vamos começar com o que vocês já devem saber, tá? Isso aí, os pais gostam de brincar quando a gente é criança, né? Várias formas de fazer, mas a gente normalmente, alguém diz assim, qual que é a raiz de 4? Qual que é a raiz de 9? Então, normalmente a gente vai conhecer com este símbolo aqui e vai chamar isso aqui de raiz quadrada. Porque, na verdade, quando você tem esse símbolo aqui da raiz, tá? Isso aqui é a mesma coisa que a gente falar raiz. E daí lá em cima, nós vamos ter o número 2. Então, ó, esse aqui vai ser a raiz quadrada. Então, se eu escrever a raiz assim, está certo. Se eu escrever a raiz assim, está correto, tá? Então, isso aqui a gente chama de raiz quadrada. Eu só vou fazer um apontamento aqui para deixar bem claro. Então, isso aqui é uma raiz quadrada. E por que é quadrada? Justamente porque tem esse 2 aqui em cima. Ok? Bom, dando continuidade, então, à nossa aula, vamos ver alguma coisa um pouco mais concreta, né? Então, aqui, se a gente tiver... deixa eu só ver se eu trouxe aqui para vocês. Eu não trouxe. Mas, assim, vamos ver os elementos, então, de uma raiz, tá? Então, existem elementos dentro de uma raiz, que é o que a gente precisa entender. Então, dado uma raiz qualquer, aqui, tá? Vamos fazer assim. Vamos seguir na aula que vem, que eu acho que eu vou passar essa parte. Então, aqui eu tenho raiz de 16, né? O que seria a raiz quadrada de 16? Então, a raiz quadrada de 16, eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que pensar num número, tá? Num número qualquer, que vezes ele mesmo resulta em 16. E aí eu vou olhar para a tabuada e eu vou pensar assim, bom, 2 vezes 8 dá 16. E aí eu vou vir correndo aqui e vou colocar 2 vezes 8, que dá 16.
e eu vou perceber que esses dois números aqui não são iguais. Então, não dá para usar. Portanto, eu vou ter que usar dois números que são iguais, que é o 4 e o 4. Porque 4 vezes 4 dá 16. Portanto, raiz quadrada de 16 vale 4. E é assim que a gente vai fazer. Porém, a gente tem que lembrar das outras aulas que eu dei, da questão da exponência, da potência. E eu vou me lembrar o seguinte, gente, que eu sei que menos 4 vezes menos 4 também dá 16 positivo. Por quê? Porque se eu pegar aqui, ó, esse menos com esse menos, ele vai ficar mais. Então, teoricamente, eu tenho um mais aqui na prática, na frente de 16. Então, a raiz de 16 vai ser 4 e menos 4. Por que menos 4? Né? Porque o menos 4 também? Porque ele está aqui, ó. Menos 4 vezes menos 4 também dá 16. Encontrei estes resultados. Olha que interessante o computador falando comigo. Então, seguindo aí, a gente sempre vai ter duas raízes possíveis, uma positiva e uma negativa, tá? Então vamos pegar um próximo exemplo aí. Se eu quiser calcular a raiz de 49, eu vou pensar assim, que número vezes que número dá 49? Bom, é o 7 vezes 7 dá 49. Então as respostas são 7 e menos 7. Né? Então é isso aí que a gente tem que fazer. Bom, agora eu posso explicar melhor o que eu falei antes de disponibilizar. Essa parte aqui, ó, que eu estou desenhando para vocês, aqui, tudo que está aparecendo aqui na tela, tá? Depois será colocado no Google Sala de Aula e no WhatsApp aí, para que vocês tenham acesso também às anotações, certo? Mas é bom vocês terem anotado isso no caderno. Então, qual que é a raiz quadrada de 64? É 8, porque 8 vezes 8 é 64. E outro possível também é o menos 8. Qual que é a raiz quadrada de 81? Bom, pode ser o 9 ou o menos 9. Então, assim por diante, vamos ter várias raízes possíveis. E aí, aqui a gente vai ter, quando muda esse número aqui em cima, que a gente chama de índice do radical. Então, quando mudar aqui, raiz quarta de 81. Então, essa parte aqui é bem importante, né? A gente saber calcular a raiz quarta de 81. Então, como é que fica a raiz quarta de 81? Nós vamos ter que aprender a fazer uma coisa chamada fatoração. O que significa isso? Eu vou escrever 81 e vou fazer uma reta aqui do lado dele. E vou fazer o seguinte, ó. Eu vou pensar, 81 eu posso dividir por quem? Por 3. Né? Você vai lá e vai tentando dividir. Nós vamos sempre usar os números primos, tá? Deixa eu só botar aqui os números primos para relembrar com vocês quem são eles. É o 2, o 3, o 5, o 7 e mais uns quantos números aí que existem, infinitos números primos, certo? Então, eu escrevi eles ali, ó, o 2, o 3, o 5 e o 7. Então, vamos começar fazendo por 2. Se eu pegar 81 e vão dividir por 2. Deu número com vírgula. Então, não deu para fazer. Nós vamos agora pegar o 81 e dividir por 3. 81 dividido por 3, 27. Então, nós vamos vir aqui e nós vamos escrever aqui assim o 3 e vai ficar da seguinte forma. Então, 81 dá por 3, que dá 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9. 9 dá para dividir por 3, que dá 13. 13 dá para dividir por 3, que dá 1.
Então a gente vai contar aqui e vai ver quantas vezes o 3 apareceu. 4 vezes. Então isso aqui é 3 elevado na 4. Então a gente vai fazer o que agora? A gente vai pegar esse raiz quarta de 81 e no lugar do 81 nós vamos escrever raiz quarta de 3 na 4. Bom, eu vou agora então poder fazer uma seguinte conta. Ó. Esse 4 e esse 4 aqui se anulam. Então a raiz quarta de 81 vai ser 3. Então essa aqui vai ser a minha resposta. Certo? Acho que não tem muita dificuldade nisso. Tá? Aqui eu trago outros casos. O 125. Se eu fizer 125 é 5 ao cubo. Por quê? O que é 5 elevado ao cubo? É 5 vezes 5 vezes 5. Dá 125. Então a raiz cúbica de 125 é 5. Raiz quinta de 32 é 2. Por quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 32. E assim por diante. No caso de eu ter números negativos aqui, a resposta vai ser negativa. Então aqui a raiz cúbica de menos 125 é menos 5. Tá? Não 5 positivo, é menos 5. Raiz quinta de 32 é menos 2. E assim por exemplo. Então aqui eu trago alguns exemplos que a gente vai fazer em aula. Esse é o primeiro exemplo aqui. A raiz 5 de 1024. Então a raiz quinta de 1024 é 4. Então nós vamos fazer ela aí anotadinha. Raiz quinta de 1024. Então, como é que fica a raiz quinta de 1024? Então, nós vamos ter que fazer aquela fatoração que a gente já aprendeu a fazer antes. 1024 é um número par, então nós vamos começar dividindo ele por 2. Então, bota o número ali, faz a reta, dividido por 2 dá 512. Dividido por 2, 256. Dividido por 2, 128. Por 2, 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Não vai caber tudo aqui. Por isso que eu vou ter que fazer uma redução aqui dessa imagem. Para continuar o cálculo. Dá por 2, dá 4, dá por 2, dá 2, dá por 2, dá 1. Então vocês vão contar aqui quantos 2 apareceram, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então nós vamos reescrever o 1024 com esse expoente aí, que é 2 na 10. E agora a gente vai fazer o quê? Uma divisão, tá? Desse número por esse número. A gente vai dividir. Então, quanto que fica 10 dividido por 5? Fica 2. Então, vai ficar assim, ó, 2 ao quadrado, que a gente sabe que é 4. Beleza? Feito isso, pessoal. Esse é o método de como calcular. O que eu quero que você, aluno da EJA, saiba quando sair aqui da escola. Que se aparecer uma raiz assim, você saiba dar o valor. Para isso existem alguns aplicativos, alguns softwares que podem ser utilizados. Um deles que vocês podem utilizar é o Symbolab. Tá? Symbolab é um dos aplicativos que eu particularmente utilizo até no meu mestrado para fazer contas e dá muito certo. Então nós estávamos aqui trabalhando a raiz quinta de 1024, né? Então o que vocês vão escrever aqui? Ó? Vocês vão vir no Symbolab. Ele funciona tanto no computador quanto no celular.
vocês vão clicar aqui nessa raiz aqui, ó, porque o que acontece nessa raiz? Você consegue colocar um número aqui em cima e um número aqui dentro. Qual que era o número aqui em cima? Era um 5. Então você vem ali e escreve o 5. Vai pro lado ali dentro. Qual que era o número que tinha ali dentro? 1024. Então vai digitar 1024 e vai clicar em ir. O que vai acontecer? O Simon Lab vai dar realmente como é que se faz o cálculo, né? E vai dar a resposta também aqui, ó, vejam, igual a 4. Portanto, aqui deu 4. Então a gente acertou a resposta, certo? Então essa aqui é uma forma bem bacana de vocês fazerem os cálculos. Então aqui a gente tem outros exemplos, né? Que eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, ó, 5 raiz quinta de 243. Então eu vou vir aqui dentro eu vou escrever o 243 e a raiz quinta, né? Então raiz quinta de 243, dá um enter, né? Bota ir, a resposta é 3, né? Eu vou explicar para vocês por que a raiz quinta de 243 é 3. Olha só. Dá para fazer de outra... dá para fazer um monte de jeitos, essas contas, tá? Mas ali, ó, o Simon Lab, deu que a raiz quinta de 243 é 3. Por que será? Vamos à explicação matemática aí. Eu tenho 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3, se você fizer na calculadora, vai dar 27. Se eu multiplicar 27 por 3, vai dar 81. E se nós fizer 81 vezes 3, dá 243. Agora, olha que interessante. Vamos contar quantos 3 apareceram? Apareceu esse 3 aqui, né? Apareceu esse 3 aqui. 2, né? 1, 3, 2, 3. 3, 3. 4, 3. 5, 3. Então, nós temos aqui, na verdade, a gente pode, então, concluir aí a nossa matemática e dizer que 243 é 3 elevado na quinta. Então, por isso que a raiz quinta de 243 é igual a raiz quinta de 3 elevado na 5, fazendo aquela brincadeirinha, né, de cortar esse expoente com esse expoente. Então, nós vamos ter o quê? Que a raiz quinta de 243 será o nosso próprio 3. Então, essa aqui vai ser a resposta. E assim vocês têm aí todos esses para fazer. Eu vou fazer ainda na aula de hoje, e daí eu tenho os exercícios. Quero que vocês tentem fazer estes exercícios aqui, certo? Pode usar o Simon Lab, que fica certinho. Mas essa aqui, a número 4, eu achei que o pessoal, outra vez o pessoal reclamou, achou muito difícil, né? Esses são os exercícios que eu dou presencialmente para vocês. Então, se nós estivéssemos no presencial, vocês com certeza estariam fazendo isso em aula e estariam fazendo bem tranquilo. Então, nós vamos ter raiz de 4, 7 mais, eu vou copiar o exercício aqui, 13 mais 21 mais. Isso aqui é uma questão famosa de concurso. Cai em concurso questões assim, parecidas com essa aqui que eu estou fazendo aqui. E a pessoa erra porque acha que isso aqui é um monstro. A pessoa diz assim, não tem como fazer isso aí, professor. Diz assim, meu Deus, o que é isso aí que o senhor está botando aí para nós? Né? É muito difícil. Não é difícil, pessoal. Porque a gente sabe qual que é a raiz de 4. É 2. Aí o que é 2 mais 7, né? Se eu somar esse 2 com esse 7 aqui, fica 9. E aí era a raiz, né? A raiz de 9 a gente sabe que é 3. Agora somando,
3 com esse 13 aqui dá 16. E a raiz de 16 é 4. Agora, somando esse 4 com esse 21, a raiz é de 25, que é 5. Portanto, qual que é a resposta do nosso exercício? A resposta é mais 5 e menos 5. Só que esse menos 5 não dá porque nós estamos fazendo só com o positivo, tá? Então a resposta final aí vai ser mais 5, ou então a gente pode falar somente o 5, certo? Eu vou botar isso aqui no Symbolab só para vocês verem como dá certo. Então nós temos aí raiz quadrada de 4, né? Aqui do lado de fora nós temos um mais. Aí nós temos essa raiz aqui. Então isso aqui tudo a gente vai colocar dentro da raiz. Certo? Aqui dentro nós temos um 7. Aí isso aqui tudo a gente vai colocar dentro da raiz. Do 13 mais aquilo lá que a gente colocou. E isso aqui tudo dentro da raiz do 21. Então a gente colocou aqui tudo, né, do jeito que tá, e ele vai dar a solução para nós. Então a solução aqui vai dar 5. Então ele mostra bem certinho como é que a gente faz, ó. Eu tenho raiz de 4. Tá? Ele faz aqui o cálculo todo bem bonitinho. Então fica aí a dica para vocês e espero que todos vocês consigam fazer, certo? Então, espero as fotos dos exercícios e as dúvidas eu posso tirar aí numa aula no Meet ou então gravando mais algum vídeo sobre esse conteúdo, ok? Um abraço, pessoal, até a próxima.